O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e reconheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. 15, né? Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Dentro dessa metáfora, nós vamos analisar, primeiro, Jesus como um bom pastor. Jesus como um bom pastor. O segundo elemento que nós vamos observar aqui na metáfora é que ele fala que nos fiéis, que somos nós os cristãos, somos comparados como ovelhas. Nós, os crentes, os fiéis, somos comparados como ovelhas. Dentro dessa metáfora. Terceiro, Satanás aqui, nessa metáfora, é comparado como o ladrão, repete aí, o ladrão, o lobo e o mercenário. Eu fui ensinado que nós somos chamados de ovelha devido à nossa obediência, da nossa simplicidade, da nossa humildade, dessas questões. Mas dentro desse texto aqui, nós vamos aprender mais algo, porque que Jesus falou que os fiéis são comparados como ovelhas. Por que nós somos comparados a ovelhas? Nós precisamos, primeiro, nós somos comparados porque nós precisamos de um bom pastor que cuide. Então, todas as ovelhas, animal, ela tem que ter um pastor para cuidar delas. E por que elas precisam de um pastor homem, para cuidar da ovelha animal? Nós vamos entender isso. Por isso que Jesus usou essa linguagem. Primeiro, a ovelha, elas são indefesas. Então, a ovelha, ela é um animalzinho indefeso. Agora, por que, pastor, que ela é um animal indefeso? Elas não têm garras para se defender de um ataque, que nem tem os outros animais. Elas também não têm dentes afiados. A ovelha, ela não tem dentes afiados para atacar algo que está atacando ela. Elas não têm. Segundo, elas não possuem velocidade para correr. A ovelha, ela não possui velocidade para correr. Se uma presa atacar, um lobo atacar, é fácil de pegar ela. Se ela não tiver com o pastor pastoreando, cuidando do rebanho. Porque ela não tem velocidade para correr. Terceiro, a ovelha tem má visão. Olha aí, a ovelha, ela tem má visão. Elas têm uma visão limitada para frente. Elas não conseguem enxergar 200 metros longe delas. A visão delas não consegue atender, enxergar. Por isso, elas precisam do pastor para orientar elas por onde elas devem seguir. Mas a ovelha tem um instinto errôneo. As ovelhas animais têm um instinto errôneo. E qual é esse instinto dela? É quando elas se sentem atacadas,
elas se aglomeram-se entre si, e isso facilita para a presa atacar aquelas que ficam nas bordas do rebanho. Isso é um instinto que ela tem. Se vê um lobo, vê uma fera, elas se aglomeram, ficam ali uma juntinho da outra. E elas não procuram se defender uma a outra. Aí vem a presa e ataca aquelas que ficaram por fora do rebanho. Estão amontoadas, mas ele consegue pegar as que estão nas bordas do agrupamento. Ovelha tem incapacidade física. Ela tem incapacidade física, ovelha animal. Se ela cair de costa, uma ovelha, muitas das vezes, não consegue se virar sozinha. Se elas caírem de costa, muitas das vezes ela não consegue se virar sozinha. É preciso que o pastor venha e pegue ela e levante. Eu acho que foi por isso que ficou escrito naquela parábola da ovelha perdida, né? Que o pastor conferiu à tarde, tinha 99, e ele foi em busca da 100ª ovelha. E quando ele encontrou, ele colocou ela nos seus ombros. Ou seja, ela estava abatida, ferida, ou ela caiu e não conseguiu se levantar. E aí ele precisou carregar e trazer para o rebanho. Jesus diz que os fiéis são ovelha, ele está dizendo que precisa de cuidado, que precisa de um pastor para direcionar, que precisa de amor, que precisa ter um aprisco, porque ela é indefeso, ela não tem força física, ela não pode correr, é algo que precisa ser cuidado. Jesus se apresenta como um bom pastor. E por que ele se apresenta como bom pastor? Nós vamos agora adentrar sobre esse entendimento. Por que Jesus se apresenta como bom pastor? Porque somos ovelha do seu aprisco, precisamos do seu amor sacrificial, que gera em nós profunda proteção, cuidado especial, amparo, providência, de um guia verdadeiro, uma mudança do nosso instinto, ajuda total que nós precisamos, livramento de todos os perigos que rodam as nossas vidas. Então, por isso que ele se apresenta como um bom pastor, porque nós precisamos desse amparo, irmão, do amor sacrificial do Senhor. E qual foi o amor sacrificial do Senhor? Foi ele se doar como sacrifício de morte por nós. Nós não tínhamos direito de ser salvos. Precisou alguém ser imolado, ser morto, para que a gente viesse ter esse direito. Então, nós éramos indefesos. Nós precisávamos de alguém que viesse morrer por nós para nos salvar. E o inimigo estava ali mesmo só para nos tragar, para levar para o abismo. Mas Jesus se apresentou como bom pastor. E diz, essas pessoas aí que são indefesas, que o inimigo quer destruir, eu vou ser o bom pastor delas. Eu vou estar cuidando, eu vou estar providenciando, eu vou estar amparando, eu vou estar fortalecendo, eu vou estar dando a visão certa para eles caminharem e chegarem no céu. Então, amados irmãos, nós precisamos, mais do que nunca, amar esse Jesus, que é o nosso bom pastor, amar com amor intenso, meus irmãos, amar com, eu digo assim, com paixão da alma, de dizer, Jesus, eu sou totalmente dependente do Senhor. E ele chegou a dizer isso, sem mim, vocês não vão fazer nada, vocês não podem fazer nada, porque nós somos ovelhas, somos dependentes totalmente desse bom pastor. Você pode dar um glória a Deus para ele? Muito bem, a partir desse entendimento, em João 10, do versículo 10 e o 12 e o 13, esclarece que existem ladrões, lobos, mercenários, rondando o rebanho. Tem esse perigo para nós ovelhas. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, isso está bem explicado nessa linguagem, irmão. Então, o inimigo das nossas vidas, ele tem as formas dele, irmão, de se manifestar. Ele se manifesta como um anjo de luz. Ele pode se manifestar
de diversas maneiras, mas aqui ele se manifesta como ladrão. E vocês, todos nós sabemos qual é a missão do ladrão. Por isso que ele é chamado de ladrão, porque a primeira missão dele é roubar. E a pergunta que o irmão Bruno quer fazer é essa: pastor, o que ele quer roubar das ovelhas? A palavra de Deus diz, irmão, que nós somos o maior bem de Deus aqui na terra. Ele quer roubar as ovelhas do Senhor Jesus. E ele olha para dentro de você, ele quer roubar, para dentro de mim, ele quer roubar o quê? A nossa crença, que nós cremos em Jesus. Para querer botar dúvida, incerteza, que Jesus é a solução, como o nosso médico para nos curar, como um grande perdoador para nos perdoar, como um pastor para nos apacentar. Ele quer roubar de nós essa crença firme na palavra de Deus. Ele também quer roubar a alegria da nossa salvação, como ele fez, o inimigo fez com Davi, fez Davi pecar. Mas quando Davi se arrependeu, ele disse assim: Senhor, torna-me da alegria da minha salvação. Ele queria ter essa alegria, esse gozo da salvação. Então o inimigo, ele quer roubar, para que você fique, irmão, triste, desanimado. A palavra de Deus diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe ninguém roubar, irmão. A coroa é a tua fidelidade, a tua recompensa, aquilo que Deus lhe deu para você e vai lhe dar para mim e para você. Então, depois que ele vem, obrigado, como o ladrão, ele vem para roubar. Depois que ele rouba, irmão, essa certeza da salvação, depois que ele rouba essa crença sólida de dizer assim: foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, ele pode me perdoar, ainda que eu venha falhar, mas o sangue dele que ele derramou, se eu me arrepender, o sangue me purifica. Quando ele consegue tirar isso da tua mente, do teu coração, aí ele entra com o segundo passo: matar. Ele não vai somente para matar fisicamente, isso aqui é mais na frente. Ele vem logo para matar espiritual. Porque ele sabe que se ele matar a pessoa espiritual, a pessoa vai ficar desconectada da palavra. Uma pessoa morta espiritual, irmão, ela não lê a Bíblia durante o dia. Ela não tem tempo. Ela está fisicamente viva, mas espiritualmente ela está morta. Ela não está tendo contato com a palavra de Deus. Ela não louva, ela não ora, ela dorme sem agradecer, ela levanta sem agradecer, ela se alimenta sem orar, porque ela não tem vida espiritual. Então ele começa primeiro roubando essa crença sólida, depois ele quer matar espiritual. Quando ele mata espiritual, que a pessoa diz assim: eu vou parar de ir na igreja, perdeu todo o sentido para mim, eu vou lá, não sinto Deus, e aí ele começa a apresentar a destruição. É quando a pessoa vai para as drogas, para a prostituição, larga a família, quando ele vive uma vida como a gente vê alguns aí. Ele está sendo destruído, irmão, destrói a família, destrói a sua salvação, destrói o seu caráter e, por último, ele ceifa a pessoa. Então, quando a palavra de Deus diz que o ladrão, que o inimigo é o ladrão, ele está dizendo para nós que ele não está brincando, ele sabe que nós somos indefesos e que nós temos um pastor, mas se a gente não honrar esse pastor, esse bom pastor, ele vem para roubar, matar e destruir. É só deixar uma brechinha para ele entrar. E o ladrão, irmão, ele é observador. A gente é que, irmã Francisca, a gente é que é um pouquinho fraquinho mesmo. A gente diz assim: eu vou orar, depois a gente já para. Mas o inimigo, ele persevera 24 horas. Ele te marca de perto, ele me marca de perto. Ele diz: no dia que você chegar e eu, na esquina da fraqueza, ele vem para nos dar pancada, irmão. Ele quer levar nós para as drogas, para a prostituição. Ele não brinca, não. Então, nós precisamos, meus irmãos, estar em vigilância. Quando o ladrão quer roubar a nossa casa, ele passa de manhã, olhando. Quando não, ele pede uma informação de alguém que mora próximo. E aí ele diz assim: olha, na casa da irmã Maria Lima tem ouro. Olha, foi um rapaz lá, viu que ela tem cordão de ouro, ela tem muita joia lá. Então nós precisamos entrar lá para roubar esse bem maior que ela tem.
E ele não diz a hora nem o dia que ele vai vir para atacar, irmão. E quando ela se deparar com o ladrão dentro da casa dela, ela é uma ovelha indefesa. Ela não vai pensar em pegar um pau. Ela não vai pensar, às vezes não vai nem conseguir ligar para a polícia. Às vezes até desmaia. E ele não vai entrar lá, o ladrão, tendo o esposo dela lá na casa dela. Porque ele sabe que o marido vai agir. Então, ele percebe a pessoa indefeso e a pessoa que está desapercebida. Que o Senhor Deus, irmão, o bom pastor, venha nos livrar desse ataques maligno, desse ladrão, que é o inimigo que quer roubar a nossa esperança, quer roubar a nossa alegria espiritual, quer nos destruir. E a gente precisa muito do bom pastor, e que o bom pastor te guarde, me guarde, nos proteja, cada dia mais. Quem crê assim, levanta a mão, dá glória a Deus para Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Muito bem. Então, nós vamos ver o outro perigo, que na metáfora aqui diz que o inimigo, ele vem como lobo. Ele vem como lobo. O lobo simboliza o perigo dos falsos ensinamentos, as forças destruidoras que ameaçam a nossa fé. Mas o lobo também, meus irmãos, simboliza uma mentalidade religiosa, cujo objetivo é tirar as ovelhas do aprisco para que elas vivam dispersas, sem compromisso com as coisas de Deus. Olha o objetivo de um inimigo vir nessa metáfora como lobo. Quer dizer, é um falso ensinamento. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que o mercenário, aí nós lemos, que o mercenário, que não é o pastor, quando ele vê o lobo vindo atacar as ovelhas, em vez de ele defender, ele foge. Por que ele foge? Porque ele não ama aquelas ovelhas. Ele tem um amor interesseiro. Ele quer só o poder. Ele quer só a promoção dele. Mas ele não resolve as questões que é preciso. E o lobo são os falsos ensinamentos. São as forças destrutivas. Ele representa. Também simboliza uma mentalidade religiosa. Olha aí, cujo objetivo é tirar as ovelhas do aprisco. Quando Jesus falou, Diaconida Francisca, sobre essa metáfora, ele estava se referindo que os lobos daquela época, agora eu estou fazendo uma aplicação para o nosso dia, mas daquela época, os lobos, o ladrão e o mercenário eram os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma falsa religião. Eles eram hipócritas. Eles queriam tirar o cisco do olho das pessoas e dando uma trave no deles. Eles eram como sepulcro caiado. Por fora estava tudo bonitinho, mas por dentro, irmão, eles estavam fedidos diante de Deus. Então, eram eles, naquela época, que representavam os lobos, os mercenários e o ladrão, que eles queriam filtrar na igreja falsos ensinamentos. E hoje, simboliza os falsos pastores, os falsos obreiros, aquele que professa uma mentalidade religiosa. Existe hoje gente, irmão, pastor, que é religioso, que ele é mais santo do que Jesus. A porta que vai para o céu, ela é estreita, diz a Bíblia, e apertada, e ele ainda aperta mais e ainda estreita mais. De Jesus, quem comanda as ovelhas, irmão, é o bom pastor das nossas vidas. O mercenário, essa metáfora, ela direciona que os líderes que buscam apenas seus interesses, são líderes que não têm um viver real e nenhum vínculo de amor com as suas ovelhas. Eles não têm, irmão, compromisso de proteger, de guardar o rebanho das falsas doutrinas, dos ensinamentos ruins, daqueles que queiram fazer o mal. Eu vim entender isso, irmão, um tempo desse, eu orando a Deus. Eu descobri, eu já até comentei isso com a irmã Francisca, com alguns irmãos, que eu posso trazer o pregador que eu trouxer de renome, que prega bem, que vocês aplaudam, que vocês digam, hoje foi uma bênção. Mas eu tenho consciência e convicção que o Senhor me levantou, irmão,
para mim proteger o rebanho, para mim ensinar. A mensagem que eu prego aqui, se vocês atentarem, se vocês prestarem atenção, ela produz reflexão na alma. Ela prepara o rebanho para os ataques do inimigo. Então, eu nem fico preocupado com elogio ou deselogio, eu tenho convicção do meu chamado, da minha missão, e o que eu estou pregando aqui, Deus nunca vai me cobrar naquele dia, dizer, se você não ensinou, você não protegeu o rebanho, você não demonstrou amor por ela. Quantas são as vezes que aqui nesse altar, eu peço perdão, eu choro, nós oramos, nós se abraçamos, eu tenho o meu lado de humano, mas eu tenho o DNA, irmão, do pastor Jesus na minha vida. Eu tenho uma essência, eu tenho uma essência de Deus, por isso que Deus me chamou para me pastorear. Mas nós vamos continuar chamando pregador, a igreja de Jesus, pessoas que a gente conhece, que traz uma palavra, que edifica o rebanho, mas bote na sua cabeça, a mensagem que está orientando você e a sua família, te guardando de todos os ataques, é a mensagem que o seu pastor prega na igreja. Se você não tem simpatia com ela, se você não abre o coração, se você não presta atenção, se você não atenta, você não tem vínculo de aliança com o seu pastor. E vai ter problema lá na frente espiritual. Mas se você presta atenção, se você estuda, se você fica ansioso para ouvir uma palavra que o seu pastor vai trazer, você tem aliança com o seu pastor e o seu pastor tem aliança com você e ele tem compromisso de treinar a tua alma. Quantas das vezes a gente vem abatido, vem preocupado e eu percebo, às vezes eu estou aqui com uma mensagem e o Espírito Santo diz, não, prega essa daqui, porque essa daqui vai curar coração, alma, o rebanho está precisando ouvir essa daqui. E a gente vai e prega, porque é para que direcione para o bem as ovelhas. Portanto, meus amados irmãos, eu me preparo para mim concluir essa palavra. O mercenário é um líder sem amor, sem afeto, sem cuidado, sem preocupação, sem compromisso pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E o objetivo dele é desviar você da atenção de Deus, tirar você do aprisco, da confiança no Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu faço a minha primeira aplicação. Permaneça perto do bom pastor que deu a sua vida por você. Permaneça, meus irmãos, perto desse bom pastor que é Jesus. Nunca se afaste dele. Não, nunca. Cada dia mais se aproxime. Tenha um íntimo relacionamento com ele. Ouça a voz dele, ore com ele, louve a ele, adore a ele. Se relacione com esse bom pastor. Seja dependente totalmente dele.